Senhor. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo no livro de Segundo Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 14. Segundo Reis 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou esperando. Segundo Reis, capítulo 14. Nós faremos a leitura do verso 17 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Segundo Reis 14, verso 17. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. E então todo o povo de Judá proclamou o rei Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Até aqui, meus irmãos. Pedir a você que feche seus olhos aí onde está, curve sua fronte, oremos. Santo Deus, Pai querido, bendito é o teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em tua casa, Senhor, reunido entre irmãos, para celebrarmos a vida que em Cristo recebemos e para também agradecermos ao Senhor por todos esses dias, por mais este ano que se aproxima do final. A ti toda a glória, Senhor. Pedimos que do nosso coração, o Senhor, aparte toda preocupação, confusão de pensamentos, Senhor, toda inquietação, dê espaço, Pai, à adoração verdadeira no nosso coração, como desde o início, Pai, dessa celebração, assim tem feito o Teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Você já ouviu aquela expressão, morreu na praia? Nadou e morreu na praia. Você já ouviu? Tem uma outra semelhante que é bateu na trave, não é? Chegou bem perto, bateu na trave. Conhece alguma outra parecida com uma dessas? Que eu tenha esquecido aqui? Não? Não ocorre nenhuma expressão? O calor te fez entrar em estado de sono? Ou você não se lembra mesmo? Morrer na praia é uma expressão que nós usamos quando alguém começou, não é? E teve muito esforço, talvez, e seguiu por um caminho, mas ao longo desse caminho, ele foi perdendo a sua direção. Perdeu a direção ao ponto de que, ao final, não alcançou o seu objetivo. Às vezes, muito perto de chegar, por isso morreu na praia, faltava tão pouco. Outros bateram na trave, olha, um pouquinho mais, não é? Mas o fato é que existem muitas situações em que nós fracassamos no meio do percurso de uma caminhada. E quando nós pensamos na vida cristã, meus irmãos, nós precisamos lembrar o que o autor aos Hebreus nos ensina, que a nossa vida cristã, ela não é uma caminhada. A nossa vida cristã é uma corrida. É uma corrida rumo à nossa pátria celestial. Nós estamos aqui, meus irmãos, não só recebendo de Deus, mas representando o seu reino e correndo na direção da nossa pátria celestial. Porque essa é a nossa esperança. Ontem de manhã eu estive com algumas pessoas que são de fé muçulmana, e eles diziam, sobre Jesus e não sabiam que eu era cristão. E aí, de repente, viram o notebook da igreja estava aberto, e aí viram a cruz, falaram, é de uma igreja? Eu falei, é de uma igreja, sim.
E aí o cara até voltou um pouquinho atrás, porque ele estava falando de Jesus, né? E ele começou a dizer que eles também acreditam em Jesus, não como nós. Eles entendem que Jesus era um profeta, tão somente, e que o outro profeta veio depois, porque a partir de Jesus o povo se perdeu. Então é como se Deus houvesse levantado outro, não é? Mas ele me disse, e isso eu não sabia, que eles também aguardam a volta de Jesus. E eu fico pensando, estes que aguardam a volta, e quando ele vier, montado em seu cavalo branco, a decepção de não terem crido no Filho de Deus, mas tão somente como um homem simples, não é? E um profeta, talvez especial. Mas pense em tantas pessoas que avançam, que tentam, se esforçam, e no meio do percurso se perdem. A nossa caminhada, meus irmãos, a nossa corrida cristã, ela tem um alvo, ela tem uma direção, e nós todos estamos correndo para esta direção. Os menos avisados também estão, sofrendo os ataques, não é, que a vida traz, sofrendo os ataques que os inimigos se levantam, e estão desavisados, apanhando, mas estão seguindo. Porque o capitão está indo à frente, o autor da nossa salvação está indo à frente, o Senhor Jesus, e Ele está nos conduzindo até o Pai. Acontece que muitas pessoas, meus irmãos, têm se perdido no meio do caminho. E nós acabamos de ler a história de um rei, um rapaz que aos 25 anos de idade, este chamado Amazias, assumiu o trono. Amazias viveu aproximadamente nos anos ali entre 850 e 830 antes de Cristo. Ele é antes do profeta Isaías. E ele vem de uma sequência de reis, e reis que um após o outro, de maneira pior, têm apresentado o seu reinado, têm governado o reino. No caso de Amazias era o reino do sul. Você deve se lembrar que a partir de Salomão o reino foi dividido entre o norte e o reino do sul. Sul, Judá e Benjamim, o restante das tribos, reino do norte. E este reino do sul, assim como o do norte, de tempos em tempos os reis iam morrendo e os seus filhos ou o filho vem assumindo, e rei após rei, um pior do que o outro, trazendo o povo à idolatria e a caminhos ruins. E esse rapaz, aos 25 anos, assume o reinado. Um reinado que dura cerca de 29 anos. Não foi um reino tão longevo, mas também não foi um reino tão curto. E ao longo de 29 anos, este é um rei que teve, aparentemente, um bom início. Mas nós vamos vendo que, ao final da sua história, esse caminho que se demonstrava bom, começou a ficar ruim e se perdeu. Se perdeu a ponto, meus irmãos, dele chegar ao final da sua vida totalmente desviado. Ainda em 2 Reis, no capítulo 14, eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, nós faremos algumas leituras aqui, a partir do verso 1. E ele começa assim: no 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, o rei de Israel, ou seja, o reino do norte, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, o reino do sul, começou a reinar. Amazias, então, inicia o seu reinado, enquanto este, chamado Jeoás, está reinando no norte. Verso 2, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou, então, 29 anos em Jerusalém. Aí a Bíblia vai dizer o nome da sua mãe, não é? O nome da sua mãe era Jeoadã, e ela era de Jerusalém. Veja o verso 3. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, o seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Veja o verso 4. Mas os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O seu pai não derrubou os altares idólatras, não derrubou os altos, como talvez esteja na Bíblia de alguém, que eram esses altares em regiões um pouco mais elevadas que se tinha
no reino do sul, no reino de Judá, e estes lugares eram lugares de adoração a qualquer outro tipo de Deus com D minúsculo, que se infiltrava na tradição de Israel. E este agora é um novo rei, e teve a oportunidade de fazer corretamente, de derrubar estes altares, de fazer como Davi, de colocar Deus no centro da adoração do povo de Israel, mas assim ele não faz. E é por isso que o autor do livro aqui, de Reis, não é? Diz que ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, porque ele manteve a idolatria no meio do povo. E aí nós vamos vendo, não é, a sequência da história. No verso 5 diz que quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, ele mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, o seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou. Derrota vexatória, como a Bíblia diz que 180 metros do muro foi derrubado. Meu irmão, muro não é igual a esses muros que a gente tem, é muro que segura exército, é muro de defesa fronteira de cidade, é muro grosso, cabe casa dentro de muros como esse. E a Bíblia diz que o rei do Reino do Norte derrubou 180 metros. Ora, se o muro serve para a defesa da cidade, 180 metros de muro quebrado, o que acontece? Você está sem defesa. A Bíblia diz que ele não só derrubou 180 metros, o que daria um trabalhão para reconstruir aquele negócio, como também saqueou todas as riquezas que estavam no templo e utensílios de ouro, de prata, que estavam no templo. Veja a desgraça que veio sobre Israel. E aí, avançando, nós chegamos até o verso 17, não é? Em que nós lemos no começo, que Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás. Então o rei do Reino do Norte morreu, e mesmo tendo morrido este que o derrotou, ele ainda viveu mais 15 anos, e depois desses 15 anos, não é, de toda a sua vergonha e de todo o seu vexame, no verso 19 diz que houve uma nova conspiração. Assim como foi com seu pai, assim agora acontece com ele. E dentro dessa nova conspiração, lá em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Verso 20. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. E então um novo rei foi proclamado em Judá, verso 21, que é o rei Azarias, que tinha 16 anos de idade e era filho de Amazias. Então veja a história deste homem que durante 29 anos esteve no governo. Começou aparentemente muito bem o seu reinado, trazendo justiça, demonstrando atenção à lei do Senhor, mas de repente, ouviu até o profeta, não é? Dispensou os 100.000 homens que eram mercenários, mas de repente coisas começam a mudar na sua vida. Provérbios 16, no verso 18, coloca aqui para a gente, Provérbios 16, verso 18, diz o seguinte, que o orgulho, ele precede a ruína. Veja lá, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. O que nós vemos acontecendo com este homem é exatamente esta situação. Ele se torna tão orgulhoso, tão cheio de si, porque derrotou os edomitas, mas se esqueceu que ele assim o fez pelo favor do Senhor, como agora traz de volta todos aqueles deuses que eram do reino dos edomitas. Porque esse cara trouxe, meu irmão. E aí você pensa, ora, onde é que está Deus em tudo isso? Por que Deus não foi lá e deu um aviso e deu um peteleco? Eu digo a você, foi exatamente o que Deus fez. Eu peço que você siga comigo lá para o segundo livro de Crônicas, no capítulo 25. Segundo Crônicas, no capítulo 25.
capítulo 25 de 2 Crônicas tem praticamente a mesma narrativa do texto que nós estávamos lendo lá em 2 Reis, mas traz alguns detalhes importantes para todos nós. Veja o que houve aqui, não é? No versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 14. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Amém. Olha aí o verso 14. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Meus irmãos, o segundo ponto que eu queria que nós refletíssemos aqui é que nós devemos sempre ter duas posturas diante de Deus. Uma delas é humildade. Nós precisamos manter a humildade e perceber que se você tem alguma coisa, não importa quanta coisa você tenha, se algo você tem, foi porque Deus lhe concedeu. Ai, pastor, é pouco. Ai, pastor, é muito. Aleluia. Não importa a quantidade. Tudo que nós temos vem do Senhor. A Bíblia diz que o Pai de toda boa dádiva é Deus. Não há outra origem senão a bênção de Deus. Alguém vai dizer, não, pastor, fui eu que trabalhei. Eu bem sei quão cedo eu acordo e quão tarde eu durmo. Pois é, quem lhe dá saúde? Quem lhe dá inteligência? Quem lhe dá disposição? Quem abriu a porta de emprego? Quem abriu a oportunidade de negócio? Tudo isso vem de Deus. Permaneça então humilde, ciente de que você sem Deus é nada. Este homem não se lembrou disso. Trouxe consigo os deuses e não se importou em ofender o Criador de todas as coisas. Não importa, não importa. Fui eu com duzentão aqui, ó, que fui lá e arrebentei esses caras. E, rapaz, ele deve ter pegado o sangue dos homens lá e passado na cara assim, guerreiro, sei lá, não sei. Bateu a cabeça, irmão. Bateu a cabeça esse aqui. E depois de ter feito isso, veja aí o verso 15. E então, a ira do Senhor. A ira de quem, irmão? A ira do Senhor. Hebreus também diz mais. Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, Deus é justo. Deus é amor. Deus manifesta graça. Cuidado com os limites que o Senhor estabeleceu. E aqui veja o verso 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta, e que disse ao rei, por que você está consultando os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar. Deus mandou um profeta, só para dar um alerta. Irmãozão, você bateu a cabeça, chegou o profeta de Deus que vai ajudar você a lembrar das coisas, né? Ei, você pegou o Deus do cara lá, que não conseguiu defender o seu próprio povo, porque o verdadeiro e único Deus deu a você essa vitória. E aí você pega o Deus, de D minúsculo, derrotado, e traz para você e presta culto a este. Por que você está fazendo isso? E aí veja o verso 16, veja a postura deste homem. Enquanto o profeta ainda falava, o rei interrompeu. Por acaso nós te nomeamos conselheiro do rei? Pare! Por que você quer ser morto? O rei interrompe o profeta. Percebe a arrogância, a prepotência, a falta de noção absoluta de quem ele é e diante de quem ele está? Ele interrompe o profeta e fala, em outras palavras, fica quieto, mano. Chega! Na Almeida Revista Atualizada, ele está assim, para com isso. Ou pare, como está na NVI, né? Ele meio que... Quem te deu a noção de que você tenha sido nomeado conselheiro do rei? Por que você está aqui na minha presença, falando comigo como se você viesse me dar conselhos? Note, este é aquele a quem Deus havia levantado e dito para ele, não precisa dos 100 mercenários, 100 mil, porque Deus não é com esse povo mercenário. Cuidado,
Ele ouve o profeta, é vitorioso. E agora, na sua estupidez e na sua ignorância, Deus levanta este homem de Deus e diz: ô irmão, joga fora isso aí, rapaz. Você não precisa disso não? Você se esqueceu do que foi que Deus lhe disse? E o que foi que Deus disse para esse homem? Bom, propositalmente eu não fiz essa leitura. Mas quando ele contrata os 100 mil de Efraim, os mercenários, né? Ele pagou 12 milhões de reais. Isso você lembra, né? É dinheiro, hein? Rapaz, 12 milhões para contratar um bando de cangaceiro. E aí o profeta vira para ele e fala: manda embora, não precisa nada disso não. Qual foi a pergunta que o rei Amazias fez para o profeta? Veja aí comigo. Muito bem. Olha aí o verso 8. Vamos fazer a leitura do verso 7 então, vai? Só para te dar o contexto todo. 25 de 2 Crônicas, o verso 7. 2 Crônicas, aliás. Verso 7. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar contra você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Então ele diz: manda embora os 100 mil efraimitas, porque se você for com ele, você perde. Mas se você for sem eles, Deus dá tanto a derrota como ele dá a vitória. E aí veja o verso 9. Amazias então perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que eu já paguei para essa tropa? Qual que é a preocupação dele? E a bufunfa que eu investi? Ô Senhor, o Senhor quer que eu abandone a minha vida? O Senhor quer que eu deixe de fazer as coisas que eu sempre fiz? O Senhor quer que eu abandone... rapaz, você não entendeu a palavra de Deus ainda? Se isso não está alinhado com a vontade do Senhor, é anátema. Ainda que seja lucrativo aos olhos de alguém, é anátema. E aí Amazias fala: mas e os 12 milhões de reais que eu já gastei? Veja a resposta do profeta no final do verso 9. E ele, o profeta, respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. O Senhor pode lhe dar muito mais. Irmão, você está preocupado com o valor que você investiu no caminho errado? Você está preocupado com o tempo, com tudo que... Irmão, não são deuses aqui, esse povo está queimando incenso. É o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro, da prata, do coração de todas as pessoas, dos seres vivos, o que comanda o universo. Ele pode lhe dar muito mais. Este rei se esqueceu. Seguiu para o combate, obedecendo à voz do homem de Deus. Voltou arrogante, trazendo agora os deuses daquele povo. E olha aí, veja a pergunta que o profeta fez para ele, no final do verso 15. Por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu próprio povo puderam salvar? Qual foi a resposta desse rei? Ora, quem é você para falar comigo, rapaz? Alguém te nomeou conselheiro? Não. Alguém te deu alguma autoridade para você chegar na presença do rei e ainda querer dar conselho? Para, rapaz. Você está querendo morrer? Você perdeu o medo do perigo? Você está na frente do rei Amazias, rapaz, que os edomitas não tiveram vez, e vem um homem sozinho igual você. Você está doidão, mano? Ele expulsou da presença dele o profeta, e depois de dizer e perguntar a ele: você quer ser morto? Olha aí o que disse o profeta, não é? E então o profeta parou de falar, porque entendeu da parte de Deus que já estava, não é, definido o seu caminho. Mas antes de sair da presença do rei, ele disse assim: olha, sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Sei que Deus decidiu destruí-lo. Em seguida deste homem,
ouvir do mesmo profeta que disse a ele que com menos de 100, aliás, com só os 200.000 ele ganhava, ele volta vitorioso, viu que Deus cumpre e honra a sua palavra, agora ele desafia o profeta, dizendo, fica quieto, rapaz. E o profeta diz a ele, Deus decidiu destruir você, exatamente por causa da sua arrogância, por causa da sua idolatria, por não dar a Deus o que é de direito, a sua adoração, reverência. Muito bem. Em seguida disso, verso 17 aí, depois de consultar os seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, cheio da verdade, cheio de si, orgulhoso, o que ele fez? Enviou então mensagem ao reino do norte. Vem para o pau. Ele tinha acabado de ouvir do profeta. Não quis ouvir o profeta. Mas o profeta disse, não vá, porque Deus já decidiu destruí-lo. Ele já tinha isso no coração, mas não estava nem aí. Meus irmãos, o Tiago, no capítulo 4, no verso 6, ele diz o seguinte. Nós já vimos que o orgulho precede a queda, né? Veja o que Tiago, agora, no capítulo 4, diz. No verso 6. Ele diz assim, Tiago 4, verso 6. Mas ele, Deus, concede graça maior, e por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. E esse homem simplesmente não estava nem aí com o caqui. Seguiu contra o rei do norte, teve uma perda vexatória, e depois de tudo isso, então, ele foi, aprisionado, teve todo aquele processo que destruiu a sua cidade, destruiu o muro, foi saqueado, e quando, meus irmãos, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Não tenha dúvidas que esse rei tomou as suas decisões, e se responsabilizou por elas, ou foi responsabilizado por elas. Mas o profeta havia dito que Deus decidiu destruí-lo. Muito bem. Depois de que o rei do norte contou aquela parábola do espinheiro, do Líbano, que está aí no verso 18, não é? Veja o verso 20. Logo depois da troca de mensagens, não é? Que devia demorar um certo tempo, aleluia. A criançada está animada. Não é? Foram 4 dessa vez. 5 agora. Você veja que as trocas de mensagens estavam entre o reino do norte e o reino do sul, e coisas acontecendo, e aí finalmente o rei do norte diz, olha, fica em casa. Melhor coisa que você faz, sossega o teu facho, fica quietinho. Mas ele diz, não, venha. E aí o verso 20, olha só o que ele diz. Amazias, porém, não quis ouvi-lo. Pois o quê? Pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Esse homem não ouviu, porque Deus endureceu o seu coração. Depois de dar uma palavra que mostrava a ele que ele não tinha a menor condição de enfrentar, que ele sairia perdedor, atrairia para si desgraça, ele não ouviu. Você leu comigo lá em 2 Reis. Mas o autor de 2 Crônicas aqui, ele está dizendo o motivo. Porque Deus mesmo, queria entregar Amazias e o seu povo. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Meus irmãos, o livro de Romanos, o capítulo 1, fala pelo menos 3 vezes que Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou. Essa palavra, entregar, não é de pegar e dar, mas é de sentença, de atribuição de juízo. Deus entregou
estas pessoas que não criam em Deus, a partir do verso 18 do capítulo 1 de Romanos, não é? A essa vida imoral, porque essa é a sua condenação. E Deus aqui queria entregar este rei Amazias e o seu povo a Jeoás, que saiu vitorioso. Meus irmãos, perceba comigo que este homem começou a vida de uma maneira aparentemente correta, justa, observando a Deus. Ouviu o homem de Deus, foi justo no seu julgamento, ouviu o homem de Deus, mas em algum momento o seu caminho se desviou. Olhou para as coisas e não percebeu Deus, não percebeu que é o Senhor quem tem feito na vida dele as vitórias que ele gosta de apresentar nos seus muitos troféus. Não é o intelecto, não é a força, não são os contatos, não é a influência, mas é o poder de Deus que faz com que eu e você sejamos quem somos hoje. Por isso não podemos deixar de ser humildes, tampouco gratos. Esse homem não foi grato a Deus, mas trouxe para si deuses de outros e começou a adorá-los. Ele trouxe ruína para si mesmo. E Deus então decidiu destruí-lo. A cidade foi saqueada, seus muros derrubados, homens foram mortos, e ao final da sua vida, como nós lemos, não é? Ao final da sua vida, da mesma maneira como o pai sofreu conspiração e o mataram, assim também Amazias teve o seu reino encerrado, porque Deus assim decidiu encerrar. Diante disso, meus irmãos, as reflexões que nós fazemos aqui é que ao longo da vida nós temos muita preocupação às vezes com o início, não é? Como as coisas começam. Se não com o início, com o meio. Porque se não começou muito bem, a gente no meio da coisa tenta fazer os ajustes para consertar. Eu diria a você que você deve se preocupar sim com o início. Eu diria a você que você deve se preocupar sim com o meio. Mas principalmente você deve se preocupar com o fim das coisas. Porque de que adianta esse homem ter sido tão vitorioso, ter avançado contra os edomitas, intimidado centenas de reis menores e povoados no entorno, se inflar, ter canções em seu nome, olha Amazias, poderoso, tarará. Mas ao final da sua vida, ele enfrentou uma morte terrível, por decisão de Deus. Acabou para você, porque Deus assim decidiu, disse o profeta, assim também Deus o fez. O que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite, meus irmãos, é que nós temos muitas corridas na vida. A gente corre atrás no trabalho, a gente corre atrás na vida social, a gente corre atrás em questões estéticas, coisas que a gente gosta, coisas que a gente entende que são super legais. A gente tem várias corridas, não tem? Mas somente uma delas, de fato, tem valor, porque quando nós fecharmos os olhos, como muitos dizem, não é? O caixão não tem gavetas, não tem acomodações. A corrida que nos importa é esta que nos leva para a nossa pátria celestial. E se nós não prestarmos atenção, nos desviarmos pelo caminho, podemos acabar como este homem, perdido, e achando inclusive que está sendo o maioral, o máximo na inteligência e na esperteza. Esse rei estava tão cheio de si, que resolveu enfrentar o reino do norte. Não importa se são da mesma família, a família de Israel, são tribos diferentes, não importa, venha, que agora eu vou dominar vocês também. Agora todo este reino será meu, nós vamos dominar o mundo, né? Virou o cérebro, né? E tinha alguém com ele lá que devia ser o Pink. Tentaram. Mas Deus frustrou os seus projetos. Veja, meu irmão,
nós devemos nos preocupar com o começo, com o meio e, em especial, com o fim. Porque, sim, nós somos finitos. Nós teremos um fim. E nessas corridas todas, diz a palavra, que adianta você ter juntado tanta coisa no seu celeiro, louco, amanhã pedirão a sua alma. Se você não está, cuidando da sua vida espiritual. Sabe, meus irmãos, os dias de hoje oferecem soluções para quase tudo. Hoje em dia tem inteligência artificial. Quantos já usaram inteligência artificial? Eu acho que quase todo mundo aqui, não é? Se não no WhatsApp, se não na Alexa, apaga a luz. Alexa, dá um recado para minha esposa. Fala para ela fazer um ovo para mim, com miojo, aleluia. ChatGPT, Gemini do Google, tantas e tantas e tantas variações. E é mó legal. Tem gente se matando porque começou a namorar com inteligência artificial e se frustrou e se matou. Que loucura desse mundo, meus irmãos. Se não prestarmos atenção na única corrida verdadeira que nos importa, que é a nossa jornada com o Senhor. Quantas pessoas têm abandonado os seus estudos bíblicos, porque ele entra lá no ChatGPT ou faz uma pergunta, ChatGPT, quem foi o rei Amazias? Aí vai vir um resuminho lá para você. Hoje, de propósito, eu fiz uma pegadinha com o ChatGPT. Falei, vamos ver, só porque eu ia citar aqui, né? Cheguei lá, ChatGPT, quem foi o rei Amazonas, descrito em 2 Crônicas, do verso 25? Ele me deu tudo, chamando o rei de Amazonas, porque eu chamei ele de Amazonas. Ele não me corrigiu. Tem gente, meu irmão, buscando sermão em inteligência artificial. Tem gente que não está se dedicando a estudar a palavra para ministrar aos outros, mas na preguiça vai lá no ChatGPT, gera um sermãozinho aí para mim. E vlup, vem um lá e ele pega aquele lá e vai, aleluia. Irmão, o que está acontecendo com as pessoas? Eu não sei. O que aconteceu com Amazias? Orgulho, arrogância, prepotência. Se esqueceu de agradecer a Deus, a origem de todas as coisas. Se esqueceu de se curvar diante do único e verdadeiro Deus. Para que nós possamos encerrar, eu vou pedir que você volte lá comigo, aliás, ao livro de 2 Reis, no capítulo 14. Achou aí? 2 Reis 14? Aleluia! Eita glória! Vamos ler o verso primeiro, para que você se lembre. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. É Jeoás, Jeoacás, é tudo parecido, né? Mas não é não é a mesma coisa não. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã e ela era de Jerusalém. Eu queria que você prestasse atenção no verso 3. Esse foi um rei parcial, porque ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi. Você prestou atenção nisso? Ele teve momentos na sua vida de manifestação de justiça e atenção à voz do Senhor, mas ele não foi como Davi. Ele não se arrependeu. Ele não voltou aos caminhos e se prostrou diante do Senhor e seguiu em obediência, não como Davi. Esse homem teve outra referência. A referência dele não foi Davi, porque Davi é tido como o grande rei. Qual foi a referência dele? Só continuar lendo. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente se compara, não é? Para tentar saber, né? Sabe aquela autoavaliação, aquela autoanálise que
é mais tendenciosa, é difícil falar da gente mesmo, né? Quando a gente vai conversar sobre a gente está até brincando outro dia aqui, o cara vai numa entrevista, né? Quais são os seus defeitos? Meu defeito é que eu sou muito teimoso. Nossa, quando eu quero fazer uma coisa, eu vou até o fim, minha teimosia. Ele tenta mostrar o lado negativo como positivo, né? Porque é uma entrevista de emprego, aliás. Falar da gente mesmo é difícil. Então, quando nós começamos a nos observar, a gente pega uma referência, e essa referência tem uma tendênciazinha, né? A gente olha para a vida do irmãozinho e fala, deixa eu me comparar com o irmão fulano. Irmão fulano, vem aqui, eis aqui o irmão fulano. Deixa eu ver. Vai à igreja todo domingo? Vai. Eu estou indo na igreja todo domingo? Estou indo. Então, estou igual ao irmão fulano. Irmão fulano, quando ora, levanta a mão. Eu também levanto a mão, aleluia. Né? Então, ele faz a comparação. A Bíblia fala que Amazias se comparou com seu pai. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai, Joás. Mas não foi como Davi. Se você não se lembra, Davi é uma pré-figura do verdadeiro grande rei. Ele é sombra de um grande rei que unificaria toda Israel e todos os seus filhos, o Senhor Jesus, que derruba o muro da iniquidade. Talvez muitos que estão aqui estão se comparando com os irmãos. E estão olhando e falando, mas eu faço mais do que o irmão Zezinho, eu faço muito mais do que a irmã fulano, então para mim está bom. O pastor está reclamando, mas reclama de barriga cheia, porque olha lá, o outro é pior do que eu. Ele que direcione o seu canhão para este, ou para aquele. Meus irmãos, este rei não fez segundo o exemplo de Davi, mas segundo o exemplo de seu pai. Tem muitos irmãos não fazendo como exemplo do grande rei, o Senhor Jesus, mas buscando referências que não são válidas para nortear a sua vida. Deixa eu dizer a você, a nossa referência, a referência universal, meu irmão, de moralidade é o Senhor Jesus. Para todas as coisas, para o crente, a sua referência é o Senhor Jesus. Ele é o grande rei. Então, quando nós observarmos a nossa vida, não olha para o irmãozinho ou para a irmãzinha, mas olhe para Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, meu irmão, é como se olhássemos para um espelho. E quanto mais próximos do Senhor, a sua luz nos ilumina e nós somos capazes de observar as nossas falhas, para que nelas, por ação, obra e ajuda do Espírito Santo, nós possamos melhorar. Meus irmãos, é tempo de que nós observemos, porque tem muita gente que tem um excelentíssimo começo. Começou querendo evangelizar até o diabo, começou e não faltava em uma reunião, e aí chegava primeiro, era o último a sair, e provocava os irmãos, e aí no meio do caminho a coisa foi, parece que dando uma esfriadinha, de leve, né? Mas pastor, foi só uma semaninha, 2 semaninhas, o que faz? Um mês, pastor, qual é o problema? Meio ano, pastor. Faz 3 anos que eu não vou à igreja, o pastor está reclamando, por quê? 3 anos só, e o tempo vai passando, meu irmão, e o seu caminho se desviando, porque você não está prestando atenção naquele que é a nossa referência. Mas você está olhando para a vida dos irmãos. Tantos irmãos que não vão à igreja e não tem problema nenhum, tantos irmãos que não fazem tudo que os outros fazem, não tem problema. Qual é a nossa referência, meu irmão? Chama-se Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que veio para tirar o pecado através da sua morte de cruz, obediência, e obediência até a morte. Sabe, meus irmãos, eu queria terminar com o exemplo de um pastor. Eu não consigo me lembrar o nome dele porque é muito difícil de pronunciar. Ele não é aqui do Brasil, é lá da Europa, é um nome meio Schwarzenegger forever. É alguma coisa assim. E ele viveu nos idos aí de 1800 e alguma coisa, em tempos onde as tecnologias existiam, mas eram diferentes das nossas, não é? E numa temporada, ele já com bastante idade, e numa temporada de frio, ele viajou até os Estados Unidos, ele foi para uma região bastante fria, e os irmãos da igreja o alertaram, dizendo, pastor, não vá, pastor. O senhor já tem idade, pastor. Está muito frio naquele lugar, pastor. É perigoso, pastor, mas ele mesmo assim ele foi. E chegando lá, fez aquilo que era o seu propósito, de pregação numa região com academias que ele representava ali, e ele contraiu pneumonia. E essa pneumonia o levou à morte. Mas antes de morrer, alguém pode dizer, está vendo, pastor teimoso, todo mundo falou e ele não ouviu. Mas antes de morrer,
ele mandou um telegrama para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua comunidade, agradecendo a Deus e dizendo que nos últimos dias ele não conseguia parar de pensar na obediência ativa do Senhor Jesus. E aquilo o motivava, porque o Senhor Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele não poderia deixar de cumprir a ordem de Deus, de ir até aquele lugar e ministrar a palavra com risco ou sem risco, porque o Senhor era o Senhor da sua vida. E ali ele diz, não é? As suas últimas palavras, ele não se preocupa em falar se está doendo, se está doente ou qualquer coisa, mas ele se preocupou em registrar a sua admiração no fim da vida, doente, observando o exemplo de quem? Do pastor A, do pastor B, do pastor C? Ou do seu Senhor, do Senhor Jesus, vendo a sua obediência, e ele também assim obedeceu. Isso lhe custou a vida. Glória a Deus, porque agora ele descansa nos braços do Senhor. A Bíblia fala que Jeoás, o rei do norte, que veio à chamada de Amazias e o derrotou, este, num determinado momento, morreu. E a Bíblia, quando descreve a sua morte, diz que ele descansou com os seus antepassados. Essa expressão de descansar demonstra uma morte tranquila, uma morte pelo tempo, uma morte pelo momento, não é, de idade, chegou e descansou. Mas quando descreve a morte de Amazias, diz que ele teve que fugir para uma cidade chamada Laquis, porque ele foi perseguido, se levantaram pessoas contra ele, ele teve uma conspiração contra ele e foi assassinado. E assim ele morreu. Sabe, meus irmãos? Nessa noite eu queria dizer a você que este foi um rei parcial. Começou muito bem. A palavra da verdade, e o Senhor traz exortação à sua igreja para que corrija os seus caminhos. E nesses dias, que nós todos prestemos atenção, porque este homem não foi como Davi, mas seguiu o exemplo de seu pai. Que todos nós não sejamos como exemplo de A, B ou C, ou o pastor Coatbachachara, o apóstolo, o bispo, o anjo, mas sejamos como o nosso referencial, o Senhor Jesus Cristo, que seja o norte para a minha vida espiritual e a sua. Nessa noite eu convido você a se colocar de pé.